Podcast agora especialmente com a equipe Mater Baby. Vamos falar hoje sobre preservação da fertilidade. Tudo bem, doutores? Tudo ótimo. Doutora Paula Modin, doutor Rafael Radaeli. Prazer estar aqui, obrigado. Vamos bater um papo hoje sobre esse assunto que é um assunto antigo e ao mesmo tempo extremamente moderno, né? Que é a história da preservação da fertilidade, né? A gente vai tentar explicar um pouquinho o que isso significa, as várias nuances desse assunto, né? Porque a gente tem a preservação de fertilidade muito antes de se pensar na fertilidade, né? Então, minutinho que aqui acabou de chegar o doutor Gilberto Modin para participar conosco. Boa, aí sim. Aí agora vamos falar com quem mais manja do assunto. Vamos lá. Tá bom. Pode ir. Deixa ele se ajeitar. Não, pode continuar. Só tô chegando. Então, vamos lá. A preservação da fertilidade, ela surgiu primeiramente para ajudar aqueles casais que iriam passar por algum tratamento quimioterápico ou radioterápico. O principal eram aqueles pacientes oncológicos que a gente estava tentando auxiliar em guardar ali um pouco da reserva deles para depois pensar na maternidade e paternidade. Isso naquele momento, então, assim, que você vai sofrer algum tratamento ou você tem alguma doença, alguma coisa, onde o tratamento ou a própria doença poderia afetar a sua fertilidade, né? Ou seja, poderia, em algumas situações vai, em algumas situações poderia, né? E isso levaria a uma dificuldade de engravidar no futuro, né? Ou de ter a sua prole, ou até mesmo impedir, né? Então a gente está falando um pouco dessas técnicas, técnicas que tentariam ajudar essa pessoa a tentar manter ou tentar preservar, é um termo que a gente gosta, o maior potencial possível. Reprodutivo. A maior probabilidade depois de ter o filho. Hoje, a preservação da fertilidade, além de ajudar estas pessoas, também vem com o benefício de ajudar as mulheres ou os homens que fazem o seu planejamento familiar, que algumas vezes optam por ter a maternidade um pouco mais tardiamente, porém elas querem trabalhar com a maior probabilidade do bebê após ter se dedicado ali à vida profissional, às outras conquistas antes da maternidade. Então, existem essas duas linhas que a gente pode pensar na preservação da fertilidade. Fica um pouco mais claro também se a gente puder falar assim, por exemplo, o que a gente pode preservar? Então, né, quando a gente fala de preservação, nós estamos falando de preservação como, né? Então, existem as preservações, né, que a gente pode... a preservação, ela começa um pouco antes, na verdade, do que a gente fala de congelamento, né? São de todas as técnicas e medidas que a gente pode abrir mão para tentar evitar que os órgãos sexuais, os órgãos reprodutivos sejam afetados, né? Então, existem técnicas, por exemplo, para a gente tirar aqueles determinados órgãos daquela posição. Mas, por exemplo, tem uma preservação da fertilidade, que eu queria até aproveitar o Modin e a Paula aqui, que é a história da endometriose, né? Quando a gente fala de preservação da fertilidade, hoje em dia me vem endometriose na cabeça. Por quê? No passado, quando existia a endometriose, a gente ia lá e removia todo o endometrioma, tirava tudo, e nisso muito do tecido ovariano ia embora. Ou seja, nós estávamos dificultando aquela fertilidade, né? Então, para tratar uma doença benigna, que é o caso da endometriose, mas com comportamento às vezes muito complexo para as meninas, a gente ia lá e afetava a endometriose. Então, hoje a gente tem abordagens que a gente tenta conversar muito com os oncologistas, com os ginecologistas, para preservar essa parte ovariana, né? Então, tanto que eu já presenciei várias vezes, né, tanto a Paula quanto a Modin, conversando com as pacientes que iam para a cirurgia sobre a importância de conversar isso com os seus médicos, né? Então, preservar a fertilidade começa antes de a gente congelar qualquer coisa, né? Exatamente. Tem outro grupo importantíssimo também, que a gente deve lembrar, que a gente, ele passou despercebido por muito tempo, sabe? Agora que está começando a ficar aparente. São dois tipos de pessoas distintas. Primeiro, os jovens, que praticam muito esporte e adoram fazer fisicultura, né? E eles usam muito anabolizantes. Né? Então,
Isso faz um estrago grande aqui no testículo, né? O Rafa pode falar melhor do que eu. E o outro grupo é muito comum hoje, homens mais velhos no segundo relacionamento com a mulher mais jovem, né? Então eles tomam muita testosterona, entendeu? E a testosterona também faz um estrago brutal, né? E alguns são reversíveis, mas alguns acabam sendo irreversíveis, né? Então são vários grupos que estão passando despercebidos. E um outro mais assustador, que eu já percebi há algum tempo, são mulheres que chegam às vezes e elas falam assim, não, eu não estou preocupado com isso porque eu não tenho intenção de ter filho. Eu não vou ter filho. Meu planejamento de vida é não ter filhos, né? E eu sempre falo para ela, olha, a criopreservação é uma poupança. Guarde com a intenção que você não precise usar e se dê a chance de mudar de ideia, né? Porque 99% vai mudar, tá? E nós tivemos muitas pacientes já com 45, 46, 47, não, mas eu não estava no meu plano, né? E eu não sabia que ia chegar uma fase da minha vida que ia ter esse desejo. Então, esses três grupos são importantes. E esse final de ano a gente teve 2 casos assim, né? Bem parecidos com isso, né? Um foi a Paula que me mandou, outro foi o Romuald que me mandou, que foi justamente isso. Essa mudança de ideia, um casal com já mais idade e percebeu, né, que tinha escolhido um caminho diferente no passado. Aí tem uma busca desesperada pela fonte da juventude, sabe? Eu acho que as pessoas precisam entender que não existe fonte da juventude, né? O envelhecimento é normal, é comum. E está aparecendo uma droga nova aí, tá? A base de cromo, que eu ainda não estou totalmente informado, mas está virando uma febre. Essa droga nova, porque diz que é a fonte do rejuvenescimento, sabe? E é óbvio que não existe. Só colocar isso na internet que bomba. Não, ele já está, é a base de cromo. Tá? E nós sabemos que cromo é um metal pesado, tá? E esse metal pesado, com certeza, vai ter algum efeito colateral. Inclusive com, no caso do cromo, né, que lembra das fitas? Sim. Que o pessoal fazia chá no passado, fazia chá de fita, e era uma abertura para esquizofrenia, por exemplo, entendeu? Exatamente. Então, com muito cuidado, né? A gente tem que entender que a medicina se cresce, expande, mas a gente tem que tomar cuidado e ter mais informação das coisas que a gente vai se envolver. E a preservação da fertilidade é exatamente isso, é uma poupança. Né? Pode ser de espermatozoide, pode ser de óvulo, pode ser de tecido ovariano, pode ser tecido germinativo masculino, provavelmente cada um tem suas indicações específicas, né? Mas você tem que encarar com uma poupança. E vamos rezar para que você não precise utilizar essa poupança, né? É isso aí. Mas se você um dia precisar, ela vai estar lá. Eu lembrei de mais um grupo ali que eu acho que vale a pena a gente pensar em falar da preservação da fertilidade. Quando meu pai comentou ali, né, de casais, às vezes, que estão no segundo relacionamento e alguns deles optam por fazer vasectomia no primeiro relacionamento, porque tem certeza que não vai... Teve lá a família constituída e acabou ali. E depois eles estão num segundo relacionamento, vasectomizados. E eu acho que cabe ali, né? Preservar antes da vasectomia. Muito importante. Tanto é que isso aí seria uma preservação definitiva, né? Uma anticoncepção definitiva, né? Que é a vasectomia ou a laqueadura. No tempo que eu fiz medicina, quer dizer, hoje já não existe mais isso, né? Mas eu lembro muito bem dos meus professores falando, um casal para se submeter a uma técnica de anticoncepção definitiva, eles têm que responder algum questionário. Questionário número 1, ter no mínimo 2 filhos. Questionário número 2, todos os filhos devem estar vacinados. Questionário número 3, o filho mais novo tem que ter pelo menos 3 anos. Questionário número 4, esse casamento tem que estar muito estável e eles com certeza que vão morrer juntos. Né? Então, a gente recebe muitos casais, às vezes, que chegam assim e falam, doutor, não deu, a hora que nasceu o filho, eu mandei fazer, porque o nosso casamento está uma desgraça, está uma porcaria, eu não posso me arriscar ter outro filho. É que você não pode fazer mesmo, né? Porque a sua chance do seu casamento terminar é enorme e você vai ter um novo relacionamento, né? Não, mas mesmo que eu tenha um novo relacionamento, eu nunca vou querer filho. Eu falei, e você acredita nisso? Você acha que a mulher que fosse relacionar com você não vai acabar te convencendo? Não, nunca. Eu tive vários, 2, 3 anos depois, doutor, eu tinha razão. Eu imagino que tem bastante. E em relação a gente tem realmente esses grupos novos, né? E o que é interessante é o seguinte, a gente tem algumas coisas que a gente pode
congelar. Então, só para voltando um pouquinho, a primeira coisa que a gente se preocupa da preservação federal é quando é antes da necessidade dela, né? Então, preservar que é planejamento, vai entrar no planejamento familiar. Então, entra a conversar com o cirurgião oncológico para ver se ele consegue preservar o tecido, conversar com o urologista para ver se ele precisa realmente fazer uma cirurgia ou fazer aquela abordagem. Por exemplo, existem cirurgias da gastro, né, que podem afetar a ejaculação e o homem não ejacular mais. Como assim? Né? Existem algumas cirurgias da gastro que você precisa remover a parte de baixo ali do reto. E a inervação é muito próximo da inervação do nervo que faz o reflexo ejaculatório. Então a pessoa vai ter o orgasmo, tudo, mas não vai ejacular mais, não vai sair nada. Então isso chega, a gente conversa sobre a preservação da fertilidade até isso, porque se ele colher antes e congelar, o investimento dele vai ser muito menor do que eu precisar depois fazer alguma coisa. Então você vê que antes de a gente ser submetido aos tratamentos, é uma pergunta legal de a gente fazer para o nosso médico. Assim, doutora, esse tratamento que você vai fazer, ele tem risco de comprometer minha fertilidade? Né? É uma pergunta muito simples, o médico tem muita facilidade de responder, né? Ele vai falar assim, olha, realmente tem um risco. Então, hoje, qualquer procedimento que ambos vai submeter, o correto é perguntar para o médico, independente de especialidade, se vai afetar ou não. Principalmente da região, digamos assim, né? Às vezes do oftalmo, né? Não vou ter tanto problema. E às vezes melhora, porque enxerga melhor, melhora até a fertilidade. É verdade. Não, não é bem assim, não. Tem algumas cirurgias de oftalmo que também pode atingir, quando é da hipófise, tá? Tem da hipófise, Tem alguns tumores de hipófise, né, que são hipofisários, que ele está bem embaixo do quiasma óptico. Então, ele começa a causar uma cegueira ipsilateral, né? E esse tumor tem que ser renovado. Esse tumor é que produz os hormônios que induz o ovário. Vocês esqueceram do Dr. Gilberto, que atua fez faculdade com a doutora Edna. Ele é meio oftalmologista. Mas é isso mesmo. Então, assim, vale a pena perguntar, fazer parte da sua preocupação, na verdade, né? E aqui, mais uma atenção aos pais também, né? Então, a criança não pensa na parte fértil dela, né? Então, a criança, adolescente, uma menina de 18 anos, entrando numa faculdade, ela não está não tem planejamento necessariamente pensando em filhos, família nesse momento. Nesse momento, é a responsabilidade dos pais estarem cientes que é uma pergunta que eles podem ajudar nesse momento. Então, sempre a preservação da fertilidade ela deve começar antes, né? Então, não é necessariamente depois que a coisa aconteceu, né? Então, eu acho que isso é um recado importante. Preservação. Né? Então, exato, a gente manter, né? Preservar, não é inventar, né? Então, não dá mais, a gente só tenta manter o que tem e tenta salvar o que dá para ser salvo, né? E daí depois a gente entra no que a gente pode congelar, né? E é a segunda etapa, né? Do que a gente usa um termo que chama criopreservar, né? Ou seja, a gente congela de uma maneira, não é colocado na geladeira e não é congelar, né? Existe todo um protocolo, inúmeras substâncias, protocolos que a gente faz com tempos exatos para que aquilo seja congelado e quando a gente descongelar, né, ou uma técnica que a gente usa chama vitrificação, desvitrificar, a gente tem a capacidade de recuperar aquele tecido esteja bom, ou aquela célula esteja boa, viável, viva, né? Então é um processo um pouco mais complicado. E a gente tem algumas coisas, então o Dr. Gilberto já deu um spoiler ali atrás, mas que é o óvulo, né? A gente pode congelar o óvulo, a gente pode congelar espermatozoide, a gente pode congelar embrião, tá? Então existe essa possibilidade também. A gente pode congelar tecido ovariano, tá? E todos esses aqui já com protocolos muito bem estabelecidos, já com inúmeros nascimentos e realmente são técnicas já muito estabelecidas. E a mais nova é a técnica de congelamento de tecido testicular, né? Então, que é uma técnica ainda experimental, a gente está na verdade a gente congela muito bem. O grande problema é o que a gente vai fazer depois, né? Então, por exemplo, o ovário, desde 2000, o Gilberto já vem trabalhando nisso e a gente já tem inúmeras pesquisas e bebês nascidos com a técnica que a gente ajudou a desenvolver de técnica de congelamento de tecido ovariano, né? Agora, de masculino, a gente não sabe ainda onde que fazer, o que vai fazer. Então, essas são as opções. Aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho óvulo, da onde... Não, eu acho que o Giba é uma boa pessoa para falar um pouquinho
de óvulo, que ele também participou um pouquinho do desenvolvimento das técnicas de congelamento de óvulo. Isso aí, né? Gilberto. Uma coisa importante, tem que fazer uma ressalva, que o Rafael falou ali, que nós podemos congelar embriões também. É importante que para congelar um embrião existe um pré-requisito básico. É necessário que exista um casal com união estável. Né? Você não se congela um embrião de um casal que é instável, né? Porque você tem que saber exatamente o que você vai fazer com esse embrião depois, e embrião para nós é uma coisa muito séria, tá? A gente até sai um pouco fora do padrão, porque nós temos uma maneira particular nossa de enxergar isso. Não temos intenção de querer convencer ninguém que nós somos melhores ou estamos certos, mas o embrião para nós é um princípio de vida. Então, nesta clínica, nesse serviço, nós nunca descartamos um embrião, né? Então, nós somos muito rigorosos nisso aí. E em 40 e poucos anos, nós nunca tivemos problemas, né? Para nós é uma questão de respeito à vida, né? Quanto ao congelamento do óvulo, partiu ou começou, pelo menos para mim, né, exatamente por causa desse respeito. Porque quando nós começamos a fertilização in vitro, eu sempre tive uma preocupação muito grande, o que faria se sobrasse embriões e eu não teria o que fazer com eles. Né? Então eu sempre insisti em a gente fertilizar um número de óvulos limitado, só que aí eu perdi os óvulos. Porque não tinha uma maneira de guardar. Lembrando só que nessa época a gente já congelava embriões de maneira efetiva. Sim. E não se congelava óvulos de maneira efetiva. Porque nós achávamos, assim, de uma maneira muito ingênua, que o óvulo seria mais resistente que o embrião. Então, se nós congelávamos embriões bem, por que não, com a mesma técnica, não congelaria o óvulo, né? E aí nós quebramos a cara. E nós descobrimos que não, que o óvulo é muito mais sensível do que o embrião. Porque as fitas de DNA dentro do óvulo ainda estão abertas, não estão compactadas. Então elas são muito sensíveis à oscilação de temperatura e fazer cristais de gelo interno, né? Então a técnica que nós usávamos, que era inclusive com computador, né, na época para embrião, ela se tornou totalmente inócua para óvulo, quer dizer, não funcionou de jeito nenhum, né? Então isso demandou uma pesquisa muito grande e um pouco de sorte, um pouco de insistência, quer dizer, eu estava no local certo, com a pessoa certa, no momento certo, né? Eu tinha ido para a Dinamarca para fazer uma pesquisa numa cidade pequena, numa universidade de veterinária, onde eu fui aprender a técnica de clonar embriões de porcos. Não que a gente ia pensar em fazer clonagem, mas eu queria que com esse conhecimento de clonagem, ele poderia servir para alguma coisa. Então eu fui para lá para ficar um mês. Quando eu cheguei lá, o pesquisador que estava lá, também tinha um outro pesquisador do Japão, que era um veterinário também, e que estava tentando desenvolver uma metodologia para guardar óvulo de vaca. Tá? Eu falei, uai, se vai guardar óvulo de vaca, pode guardar de gente também, né? Eu falei, já que eu estou aqui, eu não posso entrar nessa brincadeira, né? Eu falei, não, pode, se tiver alguma ideia boa, tal, até nós começamos a acertar as composições dos componentes, né? Então eu tive muita sorte, porque eu estava naquele momento ali, que foi onde nasceu literalmente a vitrificação, né? Esse japonês voltou para o Japão, começou a fazer em animais, eu vim para o Brasil, comecei a fazer em gente, né? Fizemos em animal primeiro, para provar que dava certo, né? E o japonês teve um sucesso tão grande que ele começou a fazer para a gente também, né? Tanto que hoje o protocolo dele é um protocolo muito famoso no mundo inteiro também, né? E que é muito semelhante ao nosso, né? Então o resultado é muito bom. E qual é a vantagem do óvulo? Eu não gosto muito disso, mas se você quiser descartar, você pode descartar. Porque se o óvulo, se a gente deixar, mesmo que eu cultive ele, que eu dê toda a condição, que eu faça tudo que eu quiser, ele não vira uma vida. Ele vai ter o tempo dele e vai degenerar e vai morrer. O espermatozoide, mesma coisa. Já o embrião, não. Se eu der as condições adequadas e desenvolver, ele vai desenvolver uma vida. Então essa que é a questão. Por isso que a gente acredita que ali tem vida, né? Do primeiro dia que a gente faz aí, que a gente acredita que ali tem vida. Esse é o nosso conceito. Tanto é que se discute muito hoje, né? Quando começa a vida, que eu acho uma discussão ridícula, absurda, né? Quando nós começamos a fazer fertilização in vitro, lá na década de 80, né, princípio de 90, para você ter uma noção que nós passamos por várias fases. Só para avisar, é só o Dr. Gilberto que estava aí, tá? Para você ver que naquela época nós usávamos uma técnica que os médicos novos hoje não têm nem noção, acho que eles nem sabem, só assessores dos livros de história, né? Que a gente fazia uma coisa que chamava ZIFT.
Ou seja, a gente pegava um óvulo, pegava um espermatozoide, colocava dentro, 18 horas depois, tá? Nós colocávamos via laparoscópica na trompa, tá? E isso dava um bebê. Meu Deus. Entendeu? Com 18 horas de vida. Isso é muito difícil de fazer, gente. Então, isso é muito difícil. É difícil pra caramba. Tá. Até hoje em dia isso é difícil de fazer. É mais fácil fazer o que a gente faz hoje do que fazer isso aí. Eu adquiri uma experiência muito grande nisso, né? Então, para mim foi sempre muito fácil, porque eu aprimorei uma técnica de fazer a laparoscopia em 6 minutos, né? E fazer a transferência. Então, para mim era muito fácil. E então fica se discutindo, tá? Nós vamos jogar embrião fora porque um embrião só é vida depois de 10 dias. Não, mentira. 12 horas. Você juntou o espermatozoide com o óvulo, ele já é vida. Ele já é vida, entendeu? Se você der as condições ideais para ele se transforma num ser humano. Tá? Então, quer dizer, o meu poder termina ali, né? Exatamente nesse momento. E eu explico muito bem para as minhas pacientes. A hora que eu pegar os dois e juntar, tá? Eu não tenho mais poder de decisão. Isso aqui só vai para o útero. Pode não ser necessariamente o teu, mas vai para o útero. A gente vai dar todas as condições que existem para ele desenvolver. Ele pode até não se desenvolver. Pode. Mas daí foi meu parceiro lá em cima, não tem nada a ver com isso, nós vamos reclamar com ele. Ótimo. E falando assim nesse contexto realmente de preservação de fertilidade, de planejamento familiar, como é comum, igual o doutor Gilberto citou, ter o arrependimento, podemos dizer assim, né, doutor? O arrependimento de uma consequência de um ato. Igual, tomaram uma decisão, chegaram aqui, e aí, doutor, o que eu vou fazer? Aí o doutor vai, passa ali as condições, uma FIV, igual nós acabamos de falar, para solucionar e, de repente, salvar ali eu acho que existem 2 pontos em relação a isso. Existe o arrependimento inconsciente, ou seja, eu não sabia a atitude que eu estava sendo tomada, que eu estava tomando, né? E existe a consequência consciente, é a atitude que eu sei dos riscos que estou correndo e eu assumo esses riscos, né? Então, é que a gente, eu faço vasectomia, né? Sou urologista, faço vasectomia e muito por essa vivência dentro da reprodução e muito por conviver, né, principalmente com a Paula e com o Giba, que eu tenho muito dessa conversa. Então, eu deixo a consciência de todas as consequências que aquilo vai acontecer naquela vida, né? Então, e eu já tenho de urologia, né, 12 anos, então em 12 anos eu não tive nenhuma reversão de vasectomia de paciente meu. Então, eu nunca reverti de paciente meu. Mas isso talvez seja, talvez um pouco pelo tempo, né? Talvez eu vou ter ainda. E a segunda coisa é porque eu explico exatamente isso que o Dr. Gilberto explicou, entendeu? Então, que a decisão, eu entendo o planejamento, mas eu tenho que entender também a decisão da pessoa, né? Família. Tomar cuidado com um paciente muito jovem, tomar cuidado com pacientes que não têm filhos e muitas outras coisas, né? Então, trabalhar com isso. Uma coisa muito importante que a gente tem que chamar atenção, porque os leigos, eles falam assim, eu vou fazer FIV. Então, como é que é o FIV, né? Às vezes eu, a Paula e mesmo o Rafael, nessa primeira consulta, é muito comum a gente gastar até 2 horas para conversar com esses casais, porque não é fazer um FIV, tá? Para nós, existe uma personalização do tratamento, né? Então, de acordo com as necessidades daquele casal, é que a gente vai moldar um tipo de planejamento, né? Uma mulher casada, um casal jovem, uma mulher de 25 anos, com o marido que tem uma oligostenospermia leve, é uma abordagem, é um tipo de FIV. Tá? Um casal de 38 anos, já com uma reserva ovariana borderline, mesmo que tenha um esperma bom, é outro tipo de fertilização in vitro. Quer dizer, será que vale a pena fazer mais que um estímulo simultâneo? Será que vale a pena fazer exame genético? Será que vale a pena transferir a fresco? Será que vale a pena congelar e preparar o endométrio? Então, tem várias nuances, entendeu? E os casais, às vezes, não entendem isso. Não, vou lá fazer uma fertilização, entendeu? E depois fala assim, não, eu fiz 3, 4 e não deu certo. E até a semana passada aconteceu uma coisa extremamente interessante que vale a pena relembrar, para você ver que como tem um tempo que você chama de Jesus, de Buda, de Alá, do que você quiser, entendeu? Vai ter o tempo de alguém. Veio um casal em dezembro consultar comigo para fazer uma primeira consulta. E estava muito frustrado porque já tinham 7 anos que eles estavam fazendo tratamento. E já tinham feito várias coisas, um monte de coisa. E eu examinei eles, tudo, olhei, e eu sempre faço ultrassonografia aqui na consulta, isso é rotina nossa, né?
Aí eu fui fazer a ultrassonografia e falei para ela, poxa, que interessante, ó, você está com um folículo lindo aqui no ovário esquerdo, né? O endométrio está muito bonito. Quando foi que vocês tiveram relação a última vez? Ah, doutor, deve ter uns 3 dias. Eu falei, poxa, você vai ovular amanhã, né? O que você acha? Não tem nada a perder, né? Vamos ter uma relação amanhã. Eu falei, doutor, de qualquer jeito é bom, né? Os meus exames só vai começar a fazer quando você menstruar, porque os exames sempre começam na menstruação, né? Falei, então você tem a relação e aguarda, né? Vamos ver. E ela voltou, engravidou. Então, Gente! ela virou e falou assim, pô, senhor tem uma boca meio maldita. Bendita! Eu falei, moça, isso é alguém lá de cima. Chegou a sua hora e foi o momento que ele achou Chegou que a eu sua merecia hora. compartilhar com você. Então, ele foi bondoso com você e comigo. É verdade. Porque eu não fiz exatamente nada. Eu só falei, só tem a relação depois da manhã. Na verdade, foi um instrumento usado aí, Sim. né? Mas isso já aconteceu conosco mais de uma vez, não foi? Mais de uma vez, tá? Legal. Então, os casais precisam entender que o que estão passando fazem parte de um plano superior também, entendeu? Não é só eu estou tentando, até que isso ajuda, inclusive, a controlar a ansiedade, né? Tem isso também, né? O Sim. emocional, a energia, né? Tem tudo isso. Então, essa é uma parte, né, que é a parte do óvulo, do embrião, né, que é uma possibilidade de preservar. Lembrando, né, tudo tem sua indicação, tudo tem seu ponto, né? Estou tentando só fazer um geral. A gente também tem a preservação da parte masculina, que é o congelamento de espermatozoides, que pode ser feito... como que isso é feito, né? Então, as pessoas perguntam também como que se faz, né? Para congelar... Geralmente, a coleta é por masturbação, né? Então, existe todo um protocolo, né? A gente faz uma coleta de 2 até 3 amostras, não necessariamente no mesmo dia, né? Então, às vezes em dias alternados. Isso é uma outra coisa importante, porque quando a gente vai preservar a fertilidade, né? A gente não está... A gente tem que entender que aquilo... E todas as preservações de fertilidade, a não ser a primeira etapa que eu já falei lá atrás, todas elas são finitas, né? Elas acabam, entendeu? Então eu posso congelar uma quantidade de espermatozoides, usar e acabar. Eu posso congelar uma quantidade de óvulos, usar e acabar, né? Então ela não é a certeza de uma gestação ou do futuro, então a gente precisa ter a maior quantidade possível. Então de sêmen a gente colhe 2 a 3 amostras. Então eu já vi falar, mas doutor, precisa tanto, né? Eu já acho pouco, na verdade, né? Acho que por mim até é um volume um pouco maior. Mas aí entra em várias questões. Então, existem várias indicações para congelamento de sêmen, números mesmo, vasectomia, tumores, quimioterapia, radioterapia, tratamento às vezes da reumatologia. Algumas doenças reumatológicas, a gente tem algumas medicações que podem causar problema para o testículo, cirurgias testiculares, cirurgias pélvicas, cirurgias intestinais. Então, tudo isso a gente pode ser uma opção de congelar isso para o futuro não ter ter uma solução, pelo menos, né? E tem um dado que é legal, que é assim, preservar a fertilidade melhora os resultados, deixa a pessoa mais animada, com mais expectativa. Legal. E geralmente os tratamentos andam bem também. Então, legal. Muitas vezes alguns médicos acabam não indicando porque acham que vão perder tempo, né? E é importante lembrar que técnicas de preservação de fertilidade não atrasam tratamento nenhum. Legal. Tá? Então esse é outro recado importante. E pensando, quem geralmente tem muita pressa para iniciar tratamento são os médicos oncologistas. Antigamente a gente acreditava que para congelar o óvulo de uma mulher, ela sempre tinha que estar menstruada. Então, a mulher, ela fez o diagnóstico do câncer, mas a menstruação tinha acabado 4 dias antes. Hoje, a gente pode iniciar o tratamento em qualquer dia do ciclo. Então, a paciente pode estar 2 dias para menstruar, ou ela menstruou há 15 dias, a gente pode iniciar. Então, recebeu um diagnóstico, vai começar um tratamento, é super importante, já nesse momento é possível e dá tempo de resolver. Em 15 dias, mais ou menos, a gente já consegue fazer a preservação e liberar ela para o tratamento oncológico. E só lembrando disso, só porque assim, como funciona? A pessoa não diagnostica no outro dia começa a tratar. Certo. Então faz o diagnóstico, depois a gente faz vários exames que a gente chama de estadiamento, aí os exames voltam, pré-operatórios, avaliações químicas, até começar o tratamento. Isso aqui é mais do tempo que a gente precisa para preservar. Legal, dá tempo. Sobra tempo. E já tem muitos estudos que correlacionam que principalmente paciente com câncer de mama,
que tem um benefício. Tem muita gente que fala, mas o meu tumor ele responde à parte hormonal. Se eu for preservar, não vai ter uma taxa hormonal muito alta, isso daí pode atrapalhar no câncer, no prognóstico. Já tem inúmeros estudos que correlacionam que as induções, especificamente dessas pacientes, a gente utiliza um medicamento para fazer o bloqueio hormonal na mama, no tumor, e não interfere no prognóstico do tumor. Legal. E, na verdade, é um grupo de pacientes, porque o câncer de mama ainda é um dos mais prevalentes, e graças a Deus, o com melhor prognóstico. Então, é um grupo de pessoas ali que a gente realmente pode auxiliar e que a gente pode ajudar. Show. E existe a qualidade, por exemplo, igual o Dr. Rafael citou, quanto mais melhor, certo? Agora, existe a qualidade, como a gente vai chegar nisso? Por exemplo, teve um diagnóstico, preciso fazer o procedimento, eu preciso analisar se a qualidade desse congelamento está ok? Existe isso? Tem 2 pontos, então. O primeiro, eu vou falar um pouquinho do sêmen. A gente tem um problema inicial, que pode ser que a qualidade do sêmen já esteja ruim antes do tratamento, né? Então, o problema não é depois do tratamento, é antes do tratamento. Isso. Já posso ter um problema, uma dificuldade, mas se ele está ruim antes do tratamento, pós-tratamento talvez piore ainda mais. Então, esse já é um problema. Então, eu tenho que trabalhar com isso. Existem algumas coisas no laboratório que a gente consegue melhorar um pouquinho, né? Então, mas toda vez que eu congelo sêmen, por exemplo, eu tenho uma perca, tá? Então eu perco um pouco no processo de congelamento e descongelamento, né? Hoje a gente calcula algo em torno de 20 a 30% de perda. Então se eu tenho uma qualidade já ruim e ainda vou perder um pouquinho, isso, às vezes a gente faz essa leitura e congela mais. Então aí une quantidade e qualidade, seria um caso. Sempre disso, para a parte seminal a gente faz assim. Então eu vejo, por exemplo, eu tive um caso muito recente que eu congelei 8 amostras. 8 amostras de sêmen. Nossa. Tenho pouquíssimos espermatozoides, entendeu? Mas era um caso extremo, que eu não tinha, as outras opções era testículo único, então eu não tinha uma outra coisa a fazer, entendeu? Sim. Então eu te congelei 8, acho que foi 8 amostras, eu tenho uma quantidade mínima de espermatozoides. Então, às vezes, a gente trabalha nesses extremos. Certo. Né? E para, assim, Paula, agora mais para sua área, na mulher existe alguma coisa relacionada a isso também? De qualidade antes do congelamento? Sim, a gente faz uma avaliação inicial e a gente cria o preserva aqueles óvulos que têm qualidade melhor. Show. Então, sobre lembrando que a preservação ela vai andar ali totalmente com planejamento familiar e que na maioria dos casos dá tempo, né? Reversível, etc. E existe um grupo também, é um grupo que especialmente para mim, pro Giba e para Paula, é um grupo especial para nós, que é um grupo que a gente chama de preservação de tecido ovariano, né? Que é o que a gente começou. Explica pra nós o que a gente começou esse trabalho. Acho que eu vou deixar o Giba explicar por que a gente entrou nesse trabalho, porque é uma história muito bonita. E depois que a gente entrou nesse trabalho, né, a maneira como a gente foi se desenvolvendo nos trabalhos lá de trás, tudo que a gente já estudou disso, né, e continuamos estudando, é um negócio muito legal. E hoje ela é uma realidade, né? Então a gente saiu. É uma das coisas que quando a gente faz pesquisa, é nosso sonho. Todo mundo que faz pesquisa tem um sonho de que aquilo que a gente está estudando vire a realidade, né? Vire uma coisa útil para a sociedade. Então, isso é um dos grandes orgulhos que eu, em particular, tenho na minha vida, é de uma coisa que a gente estudou, né, ter sido transformado na realidade, e hoje a gente tem... E é uma solução. Com as técnicas que a gente ajudou a desenvolver, eu acho que tem quantos? Eu acho que tem 400 ou 600 bebês nascidos, né? Então, assim, são pessoas que não teriam, né? E são vidas que não estariam aí se não fossem a ação não só do nosso grupo, de vários outros grupos de pesquisa que estudaram o congelamento, descongelamento e transplante de tecido ovariano. Então é muito legal, né? Que é uma das opções hoje que saiu de ser pesquisa, né? E hoje ela pode ser utilizada, né? Como método de preservação de fertilidade. Uau, então é uma coisa muito legal. Mas a história, por que nós chegamos aqui é por essa história que eu estou aqui. Conta aí, doutor. É por isso. Vamos lá.
vou tentar ser Resumindo. Estamos com o tempo, pode vamos ficar à vontade. estou preocupado com o tempo, tá? Na época eu tinha feito uma fertilização in vitro em uma das minhas pacientes, e ela teve uma menina. E ela foi embora com a menina dela, eu nunca mais os vi. E quando essa menina tinha 6 anos, ela voltou no meu consultório. E ela, aqui em Maringá já, ela falou, eu preciso da ajuda do senhor. Eu falei, tudo bem, você quer ter outro filho? Ele falou, não quero, estou contente com a minha filha. Mas eu preciso que o senhor ajude a ela. E por quê? Como que eu posso ajudá-la? Ela falou, ela foi feito um diagnóstico de leucemia, e nós estamos tratando em Curitiba, e o médico foi claro com a gente que ela vai ter que fazer um transplante de medula, e antes do transplante de medula precisa fazer uma panradioterapia, uma radioterapia de corpo inteiro, né? E isso provavelmente danificará os ovários dela. Então a menina já com 6 anos ficará com os ovários danificados. Aí eu pensei no senhor, eu falei assim, vamos lá, doutor Gilberto, porque ele tira o seu ovário, ele guarda, depois ele recoloca, né? Eu falei, nossa, a ideia da senhora é genial. Eu falei, a ideia é ótima, né? Realmente, adorei a ideia. Eu falei, então, o senhor faz? Eu falei, não. Por quê? Porque eu não sei se alguém faz isso no mundo, né? Eu falei, mas a ideia é ótima. Obviamente que eu não consegui ajudar essa menina, né? Mas eu fiquei pensando muito naquilo ali, tá? Como que isso poderia ser feito, né? Aí eu acabei desenhando um modelo de experimento. Eu falei, bom, eu tenho que tentar reproduzir no animal o que aconteceria com a menina, né? Falei, bom, então vamos escolher o animal primeiro. Daí eu escolhi a ovelha. Bom, mas se eu fizer a mesma quantidade de radiação que a menina vai fazer, vai matar a ovelha. Então eu tenho que fazer radiação só em cima do ovário, né? Mas se eu fizer nos 2 ovários, eu perco os 2 ovários. Então eu tenho que tirar um ovário, tentar guardar ele primeiro, né? Daí começou aí, vamos tentar guardar o ovário. Aí nós ficamos praticando. Nessa época, o Rafael fazia 2º ano de medicina, ele e mais 2 alunos, né? Foram me procurar na clínica e falaram assim, a gente sabe que o senhor faz pesquisa, não dá para ele participar de alguma coisa, né? Eu falei, olha, eu acho que dá sim, né? E ainda bem que eles apareceram, porque realmente seria muito difícil para mim fazer sozinho, né? E aí eu falei para eles, vocês gostam de ovelha? Eu adoro. A experiência de garotos da cidade, eu, Rogério e o Alexandre, garotos da cidade, eu já tinha visto uma ovelha uma vez no campo, de longe, mais ou menos uns 2 quilômetros de distância, entendeu? E daí, mas falou que deve ser bonitinho, deve né? ser Porque legal. é fofinho, né? É um bicho fofinho. Aí eu comprei 4 ovelhas, né? E falei para eles a ideia. Eu falei, olha, nós vamos operar as 4 ovelhas, vamos tirar o ovário esquerdo, e vamos acertar a técnica de criopreservação. Vamos fixar o ovário direito na parede pélvica, depois nós vamos fazer um raio-x para achar ele e vamos irradiar ele, para destruí-lo. E depois nós vamos tirar aquele ovário que congelou e reimplantar no lugar dele. Ele falou, nossa. Pois vai dar um pouco de trabalho. Né? Eu falei, aí 2 nós vamos reimplantar e 2 nós não vamos reimplantar, que vai ser o grupo controle, para ver se realmente funcionou, né? E deu um trabalho muito grande. E daí que entrou o Rafael, o Alessandro e o Rogério, né? Então, busca as ovelhas do sítio. Aí o Jandir tinha um sítio aqui pertinho, que é outro amigo. O Jandir precisou do seu sítio emprestado também. Aí fizemos as 4 ovelhas, reimplantamos 2, né? E ficou lá e começamos a acompanhar as ovelhas e vimos que elas estavam realmente entrando em fase ovulatória, as outras não estavam, né? E para surpresa nossa, as 2 ovelhas foram reimplantadas, realmente engravidaram, né? Prenharam, e tiveram 2 crias, e as que não foram transplantadas não engravidaram em 2 anos. Aí nós escrevemos um trabalho e apresentamos nos Estados Unidos, no American Fertility Society. Uau. E daí nós ganhamos o primeiro prêmio da Academia Americana, né? E daí eu convidei, foi uma ginástica, mas eu só podia levar 2. Uhum. E os pais ajudaram, todo mundo ajudou um pouco, né? E daí eu levei o Rafael e o Rogério para receber o prêmio junto comigo. Foi em São Francisco, né? San Diego. Em San Diego. Que legal. San Diego não, desculpa, Seattle. San Diego foi que a gente fez. Seattle. E foi muito bonito. E para eles estavam fazendo 2º ano, então abriu um horizonte, né? Eles viram um novo mundo, né? E na época deu uma repercussão muito grande. Nós demos entrevista para a TV alemã, para um monte de televisão ali. E na realidade outros pesquisadores já estavam seguindo esse caminho, né? E na plateia dessa apresentação
tinha um rapaz belga, né, um senhor belga, que já estava até com tecido congelado, né, e acabou utilizando o ovário, a técnica, no caso dele, e o primeiro bebê é um bebê que utilizando a técnica, um bebê belga, porém com a técnica que a gente tinha utilizado. Uau. Entendeu? Que a gente tinha Parabéns. desenvolvido. Parabéns. Então, E depois teve outra, a Marie, que ela usou nossa técnica também, e nasceu e ela passou um e-mail para mim e falou, vou apresentar a técnica em Paris, eu queria que você estivesse presente, né? E eu fui, ela apresentou a técnica, foi muito bonito naquela época, estava começando. Hoje é uma técnica consagrada, quer dizer, nós simplesmente nós colocamos um dos tijolos dessa parede, vamos dizer assim, né? Mas houve muita gente construindo, né? Dos Estados Unidos, da Bélgica, da Itália, né? Houve muita gente construindo. Da Suécia. Na Suécia tem um grupo muito bom também, forte disso, que desenvolve também. Legal. Mas isso, para nós, guarda grandes memórias, né? Com certeza. E o Rafael realmente, e o Rogério também, acho que se entusiasmaram, tanto é que os dois são excelentes profissionais, né? Mas você vê que como que é legal, né? Você começa lá atrás e você vê o que você estudou, né? O que você desenvolveu, ser utilizado no mundo todo, né? Igual o Dr. Gilberto, não foi exclusivamente, mas é um tijolinho, acho que consegue, com certeza, né? Dizer que então a técnica de tecido é uma técnica legal hoje, uma técnica utilizada, nós podemos congelar, né? Existem protocolos bem estabelecidos. Existem hoje 3 pelo menos técnicas de transplante, de maneiras de devolver para dentro do ovário novamente. Então é mais uma opção que nós temos, né? Porque existem mulheres até que o congelamento de óvulo acaba sendo complicado. Certo. Né? Então é uma opção. Mas muitas vezes a gente congela óvulo, mas também congela tecido. Legal. Né? Porque lembrando, né, a gente está tratando de técnicas finitas, né? Ou seja, se usar todos os ovos e a mulher não engravidou, se eu não tiver preservado mais nada, acaba ficando sem outras opções. E para finalizar, mas nesse contexto de congelamento, existe um prazo de congelamento ou não? Teoricamente, não. Ah, legal. Existe um prazo que é lógico para utilização, porque se o paciente não utilizar, né? Mas, por exemplo, nós temos criança nascida já no mundo de embriões de quase 40 anos congelados. Nossa. Né? Então, semi mais de 30 também. Teoricamente não, né? Agora é importante lembrar que sem a gente fazer o conhecimento e sem transmitir, também não tem muito sentido, né? Então o nosso grupo já faz um curso que a gente ensina como fazer isso nos congressos da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida há 18 anos, né? Foi o 18º agora. 18º agora, né? Há 18 anos. E sem nenhum tipo de custo, que nós vamos lá e fazemos, levamos inclusive o material, tudo, e treinamos todas as clínicas que a sociedade cobra pelo curso, lógico, né? Mas não nós, né? E para treinarmos os embriologistas ou os médicos que estão interessados nessa técnica, né? Legal, legal, só para uma coisa que é interessante também, acaba sendo assim, quando o congelamento antigo era um congelamento muito complexo, né? Então ele só poderia ser feito em centros de reprodução. Certo. Com essa técnica que a gente ajudou a desenvolver, ela é uma técnica que ela pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, se um centro grande ou um centro pequeno, tendo poucas coisas, né, que não é um volume muito grande, realmente é uma possibilidade. Isso tem ajudado não só a parte médica, digamos assim, mas também a parte biológica, tá? Porque existem hoje alguns grupos já iniciando a utilizar isso para ir para regiões inóspitas, onde o congelamento... Porque se um cara pega uma bactéria lá da Antártica, por exemplo, para ele trazer para cá em condições inadequadas, chega aqui ela está morta. Então ele tem que trazer num transporte adequado. Então se ele congela lá e traz, só que não é tão fácil levar computador para lá, um aparelho, então coisa. É uma das coisas que também pode ser uma utilidade. Então a gente começa com uma utilidade, né, menor, né, e de repente a coisa começa a ganhar proporções gigantescas, né? Muito bom. Bom, então é isso. Acredito que cada um tem seu compromisso agora, a gente precisa encerrar. Eu queria só que a Paula lembrasse do planejamento familiar, rapidinho, Paulinho. Falar sobre planejamento familiar, que o importante é que quando a gente fala de preservação da fertilidade,
nós estamos falando não só de um filho, mas do planejando a família. Então, às vezes, até mesmo para quem tem filho, né? Às vezes pensar no como que vai ser, que é a história de 1, 2, 3, 5, 8. Eu acho que primeiro cada mulher deve conhecer o seu corpo. A gente fala muito da mulher porque nascemos com 2 ovários e a gente só gasta os nossos óvulos, a gente não volta a produzir. Normalmente, a grande maioria acredita que a família está constituída com 2 filhos. E a orientação é para que essa menina conheça o seu corpo o quanto antes. Então, assim, vai fazer exames de rotina no ginecologista com 30 anos de idade, mas eu não tenho namorado, eu não estou nem pensando em casamento, quanto menos filho, né? Pede para ver a reserva ovariana, faz um antimileriano, faz o FSH, faz uma contagem de folículos antrais, porque dependendo de como está essa reserva, ou se ela cai de forma mais significativa de um ano para o outro, vale a pena discutir com o ginecologista por que não guardar um pouco de óvulos, né? Porque não sabemos quando que esse príncipe vai aparecer, como que vai ser toda essa história. Então, faça o acompanhamento com o ginecologista, faça os exames de rotina junto com a reserva ovariana para poder ser discutido esse planejamento familiar. Muito bom. E para o homem também, né? É interessante um homem, de repente, igual das mesmas condições, novo, de repente ainda não tem a namorado, a mulher, conversar diretamente com um especialista também sobre isso, né? Ajuda. Bastante, né? Ajuda. O do homem é um pouquinho diferente, é um pouco mais leve, mas eu acho que se conhecer é parte fundamental. É ótimo. Né? Até pelo conhecimento de quando conhecer a esposa, já ter um conhecimento, né? Também. Sim. Pode ajudar na comunicação, né? Isso. Deles. É isso. É isso, então. Muito obrigada a todos. Foi uma honra esse podcast. E em breve o próximo. Obrigada. Um abraço.